Escola Estadual Rodrigues Alves. Trabalho de artes. Alunos: Beatriz, Gabriele, Samara e Vinícius. Primeiro ano B. Professor Janicélia. Arte indígena brasileira. A arte indígena brasileira é a arte produzida pelos povos nativos do Brasil, antes e depois da colonização portuguesa, que iniciou-se no século XVI, considerando a grande diversidade de tribos indígenas no Brasil. Pode-se dizer que, em conjunto, elas se destacam na arte da cerâmica, do trançado e de enfeites no corpo. Mas o ponto alto da arte indígena são os trançados indispensáveis ao transporte de caça, da pesca de frutos para a construção de arcabouço e da cobertura da casa e para a confecção de armadilhas. Pintura corporal. As cores mais usadas pelos índios para pintar seus corpos são o vermelho muito vivo do urucum, o negro esverdeado da tintura do suco do genipapo e o branco da tabatinga. A escolha dessas cores é importante porque o gosto pela pintura corporal está associado ao esforço de transmitir ao corpo a alegria, contida nas cores vivas e intensas. São os cadués que apresentam a pintura corporal mais elaborada. Os primeiros registros dessa pintura datam de 1560, pois ela impressionou fortemente os colonizados e viajantes europeus. Mais tarde foi analisada também por vários estudiosos, entre os quais Levi Strauss, antropólogo francês que esteve entre os índios brasileiros em 1935. Máscaras. Para os índios, as máscaras têm um caráter duplo ao mesmo tempo que são artefatos produzidos por um homem comum. São a figura viva do ser sobrenatural que representam, elas são feitas com troncos de árvores, cabaças e palhas de buriti, e são usadas geralmente em danças cerimoniais, como por exemplo, na dança do Aruana entre os Carajá, quando representam heróis que mantêm a ordem do mundo. Arte prumária. A arte prumária não há nenhuma utilidade, apenas para a busca da pura beleza. Mas para muitas tribos, a arte estabelece a comunicação entre seres humanos e o universo. Sua beleza se manifesta da dança e dos ritos cerimoniais. Para algumas tribos, a força mágica é atribuída às penas de pássaro. Tribos dos cerrados fazem trabalhos majestosos e grandes, como os diademas dos índios Bororó ou adornos de corpo dos Caiapó. As tribos silvícolas, como as do Munduruku e dos Capor, fazem peças mais delicadas, sob faixas de tecido de algodão. Aqui, a maior preocupação é com o colorido e a combinação dos matizes. As penas geralmente são sobrepostas em camadas, como nas asas dos pássaros. Esse trabalho exige uma cuidadosa execução. A matéria-prima são as seguintes: penas são retiradas das asas e das caudas dos pássaros. Plumas se localizam nas costas e no peito da ave. Plumagem encontra-se no pescoço, nas costas e no peito das aves. Cerâmica. A cerâmica foi um dos utensílios que nos ajudaram a identificar as diferentes culturas indígenas. Poderiam ser para vários usos, como para funerais, bonecas, panelas, etc. Os conhecimentos ancestrais das técnicas para a produção de objetos cerâmicos envolvem a escolha da matéria-prima, a técnica para a queima e a arte do acabamento. Na cerâmica, a criatividade indígena encontra materiais com maior durabilidade. Tecelagem. Os índios dominaram a arte da tecelagem, com matérias-primas como folhas, palmas, cipós, talas e fibras, resultando em redes, cestos, abanas e máscaras. Máscara apenas representando um tamanduá, usadas em cerimônias de nominação criadas pelos índios Caiapó, Metutique. Marajoara. Marajoara é a quarta das 5 fases da ocupação dos índios na ilha dos Marajós, que provavelmente seria habitado há 1100 anos a.C. A cultura marajoara começou a ser estudada desde o final do século XIX pelos arqueólogos americanos Beth Meggers e Clifford Evans. Uma série de datações radiocarbônicas permite situar o período do maior crescimento e expansão da cultura marajoara entre os séculos V e XIV, colocando como a mais antiga fase de tradição policroma amazônica um estilo cerâmico caracterizado pela cerâmica cerimonial, altamente elaborada em formas e decorações. Pintura preta, vermelha sobre branco, bordas, ocas, uso de técnicas de modelagem, incisão e excisão, encontrada associada enterramentos secundários e contextos rituais. As pinturas eram cromáticas,
havia apenas a tonalidade do barro queimado. A coloração era obtida como uso de engobes, barro em estado líquido, e com pigmentos de origem vegetal. Para o tom vermelho usar o urucum, para o branco o caulim e para o preto o genipapo, além do carvão e da fuligem. As duas esculturas em primeiro plano são da fase marajoara e do fundo, da cultura Santarém. As cores foram obtidas através do barro líquido com coloração branca com uso de caulim e o preto com genipapo, considerado uma das maiores expressivas e antigas culturas Santarém. É um complexo de culturas como marajoara que foram encontradas na área amazônica.